Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprova a redução da maioridade penal para 16 anos. Polícia do Rio de Janeiro faz mega operação no Complexo da Maré para desmantelar esquema de facção criminosa. Funcionário do IML de Santos, no litoral paulista, foi preso depois de usar celular de um homem morto para fazer um Pix de R$7 mil. Congresso começa a aprovar o pacote de autoria do Legislativo, que vai gerar uma conta bilionária para os próximos governos. Banqueiro Daniel Vorcaro diz em segunda delação premiada que pagou propina para o senador Ciro Nogueira do PP do Piauí. Presidente dos Estados Unidos Donald Trump autoriza novos ataques ao Irã em retaliação à queda de um helicóptero americano. Copa do Mundo, que vai começar amanhã, deverá injetar R$200 bilhões na economia global. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma PEC que garante a aposentadoria integral a agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. A proposta é vista pelo governo federal como uma pauta-bomba e pode gerar um impacto de R$30 bilhões para a Previdência. A votação foi simbólica e a matéria segue agora para análise do plenário, onde precisa do apoio de 49 dos 81 senadores em 2 turnos de votação. Caso seja aprovada, a proposta será promulgada pelo Congresso, sem uma necessidade de sanção presidencial. A aposentadoria integral garante que o trabalhador receba o valor total da média salarial ou o último salário da ativa. Pelo texto, os agentes passam a ter direito à aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, desde que tenham 25 anos de contribuição e de efetivo exercício da atividade. Pela regra atual, definida após a reforma da Previdência, a idade mínima é de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. A PEC também prevê uma regra de transição. Para os agentes que completarem 25 anos de contribuição até 2030, a aposentadoria especial poderá ser concedida a partir dos 50 anos para mulheres e 52 para homens. A partir daí, a idade mínima será elevada em 2 anos a cada 5 anos, até chegar a 57 anos para mulheres e 60 para homens em 2041. Integrantes do governo Lula chegaram a apelidar a proposta de contra-reforma da Previdência. Além do impacto bilionário nas contas públicas, o governo argumenta que a PEC retoma benefícios extintos há mais de 2 décadas no serviço público. A votação na Comissão de Constituição e Justiça ocorreu um dia depois de o ministro da Fazenda, Dario Durigan, se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir as chamadas pautas-bomba, em tramitação da Casa. Entre elas está a PEC dos agentes de saúde. Após o encontro, Alcolumbre criticou a quantidade de projetos que criam ou ampliam pisos salariais e defendeu uma análise mais detalhada dos impactos fiscais dessas medidas. O Tribunal de Contas da União aprovou com ressalvas as contas do governo federal de 2025. Entre os pontos apontados pelos ministros é que o governo federal tem subestimado os gastos com prevenção e combate a desastres naturais, com o uso recorrente de créditos extraordinários fora do orçamento e das regras fiscais. O parecer do TCU, que segue agora para o Congresso Nacional, aponta que o governo costuma reservar no orçamento um valor menor do que o necessário para ações de defesa civil. Na prática, parte dos recursos para enfrentar enchentes, secas, queimadas e deslizamentos é liberada somente ao longo do ano por meio de créditos extraordinários. Esse tipo de mecanismo é previsto na Constituição para situações urgentes e imprevisíveis, como calamidades públicas. Mas o tribunal entende que a repetição dos eventos climáticos extremos nos últimos anos exige um planejamento mais realista das contas públicas. Dados do próprio orçamento federal mostram que, desde 2020, a média de gastos com defesa civil ficou em torno de R$1 bilhão e 600 milhões por ano. Mesmo assim, o valor inicial reservado pelo governo normalmente fica muito abaixo desse patamar.
Em 2024, por exemplo, o orçamento previa cerca de 750 milhões de reais. Mas as enchentes no Rio Grande do Sul e as queimadas na Amazônia e no Pantanal levaram o governo a abrir 3 bilhões de reais em créditos extraordinários. O gasto total do ano passou de 3 bilhões de reais. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional afirmou que não é possível prever com exatidão o tamanho de desastres climáticos e que o uso de créditos extraordinários continua sendo necessário para garantir respostas rápidas à população. Além das questões relacionadas à defesa civil, o TCU também fez ressalvas sobre outros pontos da gestão fiscal. Os ministros citaram preocupação com o uso de mecanismos fora do orçamento tradicional, benefícios tributários sem compensação adequada e operações envolvendo estatais como os Correios. O tribunal também apontou dúvidas sobre estimativas de receitas consideradas otimistas e sobre políticas de crédito com subsídios que, segundo a corte, nem sempre aparecem de forma clara nas contas públicas. Mesmo com as ressalvas, a aprovação das contas segue com um padrão histórico do TCU, que raramente dá um aval integral às contas de um presidente da República. Agora o processo segue para o Congresso Nacional, responsável pela decisão final sobre as contas do governo. Um funcionário do Instituto Médico Legal da cidade de Santos, no litoral paulista, foi preso após usar o celular de um morto para fazer uma operação de Pix no valor de R$7 mil. A fraude só foi descoberta quando a viúva da vítima identificou a movimentação bancária após o falecimento. O funcionário do Instituto Médico Legal foi preso preventivamente após ser acusado de fazer uma transferência bancária via Pix da conta do falecido para a sua própria conta. O suspeito utilizava o celular do homem que havia morrido após sofrer um acidente, enquanto conduzia uma motocicleta. O rapaz perdeu o controle da direção e bateu contra um poste de iluminação. O corpo do motociclista foi levado ainda pela madrugada ao IML e a transferência aconteceu logo depois. De acordo com as investigações, o suspeito teria aproveitado o acesso ao aparelho da vítima durante os procedimentos realizados no IML. O crime da transferência bancária fraudulenta só foi descoberto porque a viúva foi a uma agência bancária para encerrar a conta do marido. Lá, ela viu o saldo negativo e percebeu a transferência em horário que o marido já estava morto. A mulher pesquisou o nome de quem recebeu e a quantia e descobriu que era um funcionário do Instituto Médico Legal de Santos. A denúncia foi encaminhada à polícia, que passou a apurar o caso. Mesmo após a denúncia, o servidor teria continuado trabalhando normalmente no Instituto Médico Legal por um período, o que gerou questionamentos da família sobre a condução do caso. Com o avanço das investigações, a polícia reuniu elementos que indicaram a participação direta do funcionário na movimentação financeira feita a partir do celular da vítima. As apurações buscam agora identificar se outros casos semelhantes podem ter ocorrido e se há possíveis novas vítimas do mesmo esquema. Com a prisão preventiva, a Secretaria de Segurança Pública informou que o suspeito poderá responder pelos crimes de peculato, furto, fraude eletrônica e destruição de vestígios probatórios. A plataforma de aplicativo Uber divulgou um levantamento sobre os objetos mais esquecidos pelos passageiros nos carros de aplicativo no ano passado. Os celulares e as câmeras lideram o ranking, mas a lista também revelou outros itens bastante inusitados. Entre eles, uma melancia, um pé de galo e até uma dentadura. O levantamento mostra que celulares e câmeras foram os itens mais esquecidos pelos passageiros. Na sequência aparecem as mochilas, as bolsas, malas, pastas e caixas. Depois vem chaves, carteiras, bolsas de mão, óculos, fones de ouvido e caixas de som. Passaportes, roupas, notebooks e dinheiro completam o ranking dos objetos mais deixados para trás em carros de aplicativo. De acordo com a empresa, o tipo de item esquecido também muda conforme o dia da semana. Aos sábados e domingo, por exemplo, é mais comum que os usuários esqueçam bolos e tênis. Já entre terça e sexta-feira, se destacam os óculos, sacolas e guarda-chuvas, que lideram a lista nesses dias. As maiores ocorrências de objetos perdidos acontecem nas noites de sexta e sábado. O levantamento também revelou alguns itens inusitados deixados pelos passageiros.
Além de uma televisão de 55 polegadas, um ventilador e aparelhos auditivos, os motoristas também encontraram alimentos como ovos e melancias. Um piloto de avião esqueceu o cap, um policial deixou o cacetete e um campeão de karatê acabou deixando o próprio troféu. E de acordo com o aplicativo, até dentaduras foram esquecidas. Um pé de galo também aparece entre os objetos deixados para trás. Caso o passageiro esqueça algum pertence, a Uber orienta que o contato com o motorista seja feito pelo próprio aplicativo. Se o objeto for encontrado, o motorista e o passageiro devem combinar a devolução. E a seguir, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprova a redução da maioridade penal para 16 anos. E o banqueiro Daniel Vorcaro diz em segunda delação premiada que pagou propina para o senador Ciro Nogueira do PP do Piauí. A Polícia Federal demonstra insatisfação com a segunda proposta de colaboração premiada apresentada por Daniel Vorcaro. A nova versão do ex-banqueiro trouxe mudanças importantes em relação à primeira proposta, que era tratada apenas como relações pessoais e de amizade. Agora, o empresário fez acusações envolvendo políticos e negociações no Congresso Nacional. Na nova proposta de delação, Daniel Vorcaro teria alterado a versão sobre a relação com o senador Ciro Nogueira. Se antes o banqueiro afirmava que pagava viagens, festas e benefícios por amizade, agora passou a apontar que as vantagens teriam relação com interesses do Banco Master no Congresso Nacional. Vorcaro passou a descrever as vantagens como propina em troca de apresentação da chamada Emenda Master. A proposta aumentava o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por CPF, em caso de quebra de instituições financeiras. A Polícia Federal já investigava a relação entre o banqueiro e o senador. Uma das fases da Operação Compliance Zero apontou suspeitas de pagamentos mensais a uma empresa ligada ao parlamentar. Ciro Nogueira nega irregularidades e afirma que não apresentou projetos para beneficiar o Banco Master. A nova delação também cita o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. De acordo com o novo relato, Vorcaro teria passado a tratar como propina repasses que, na primeira versão, eram apresentados como relação de proximidade política. Cláudio Castro também nega qualquer irregularidade. Para a defesa de Daniel Vorcaro, a nova proposta traz fatos inéditos e elementos ainda desconhecidos pela polícia e pelo Ministério Público. Na delação anterior, investigadores da Polícia Federal avaliaram que o material acrescentava pouco ao que já foi encontrado nos celulares apreendidos com o banqueiro. A Polícia Federal analisa se a nova colaboração terá elementos suficientes para justificar um acordo de delação premiada. Mesmo assim, há uma resistência à proposta, já que grande parte das informações já teria sido obtida nas apurações em curso. Daniel Vorcaro está preso em Brasília desde março, em uma cela da Superintendência da Polícia Federal, onde negocia o acordo com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. A investigação apura um esquema bilionário de fraudes financeiras, além de suspeitas de corrupção, organização criminosa e uso de estruturas para monitorar adversários e obter dados sigilosos. Agora, a decisão sobre aceitar ou não a nova delação deve ficar nas mãos da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Se o acordo for rejeitado, a expectativa é que Vorcaro deixe a cela especial e seja transferido para um presídio comum. O ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, citou o nome do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em propostas de delação premiada apresentadas à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal. O material menciona uma possível doação de aproximadamente 20 milhões de reais, que teria sido destinada à campanha de reeleição ao Senado do político mineiro em 2022. De acordo com os relatos do ex-banqueiro, o valor teria sido cogitado como Caixa 2 eleitoral. O ministro Alexandre Silveira é o único integrante do governo do presidente Lula a ser mencionado nos documentos de colaboração apresentadas por Daniel Vorcaro. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos. A proposta de emenda à Constituição recebeu 44 votos a favor e apenas 18 contra.
A medida agora deverá passar por uma comissão especial que terá 40 dias para analisar o texto e, se aprovar, remeter a decisão para 2 votações do plenário da Câmara e depois para o Senado. Atualmente, os crimes cometidos pelos jovens com menos de 18 anos são punidos com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê 6 medidas que variam da simples advertência até a internação em estabelecimentos socioeducativos. O objetivo é não apenas responsabilizar os jovens por atos infracionais, mas também oferecer oportunidades de reabilitação e reinserção na sociedade. Pela medida aprovada hoje, os jovens com mais de 16 anos deverão ser submetidos ao Código Penal, que prevê como destino final as prisões, mas só em casos graves, ou seja, se o menor infrator cometer um roubo de uma lata de sardinha, ele não deverá se enquadrar na maioridade penal. A nova pesquisa Genial Quest mostrou o presidente Lula abrindo vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno. No levantamento anterior, divulgado em maio, os dois apareciam em empate técnico dentro da margem de erro. Agora, o petista tem 6 pontos percentuais de vantagem sobre o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nessa nova rodada da pesquisa Genial Quest, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue liderando todos os cenários de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026. No cenário de primeiro turno, Lula aparece com 39% das intenções de votos, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro com 29%. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, e Renan Santos, do Missão, dividem a terceira posição com 3% cada. Romeu Zema, do Novo, e Aécio Neves, do PSDB, aparecem na sequência empatados com 2% das intenções de votos. A Genial Quest também simulou um cenário de segundo turno. No cenário considerado mais provável entre Lula e Flávio Bolsonaro, a disputa parece menos apertada do que nos levantamentos anteriores. Lula subiu 2 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior e foi para 44% das intenções de voto. Já Flávio Bolsonaro caiu 3 pontos e passou a ter 38% da preferência do eleitorado. A pesquisa também mostrou os índices de aprovação e desaprovação do governo Lula. Segundo o levantamento, 47% aprovam a gestão do presidente. Já 48% disseram que desaprovam o governo. Por fim, a Genial Quest mediu a avaliação do governo Lula e apontou uma leve melhora em relação à pesquisa anterior, embora a percepção negativa ainda supere a positiva. Segundo o levantamento, 34% dos eleitores consideram o governo ótimo ou bom. Outros 38% avaliam a gestão como ruim ou péssima. Já 26% classificam o governo como regular. A pesquisa Genial Quest ouviu 2.000 pessoas entre os dias 5 e 8 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A nova pesquisa eleitoral apontando dificuldades para a campanha de Flávio Bolsonaro caiu como um banho de água fria no mercado financeiro. O pessoal que opera nos pregões não gosta do presidente Lula e, segundo a Quest, ele melhorou até o índice de aprovação ao seu governo. O dólar registrou uma ligeira baixa, ainda cotado em R$ 5,17. E a Bolsa de Valores acusou o baque ao baixar 0,7% aos 168.619 pontos. Os comerciantes brasileiros decidiram juntar forças com a tecnologia para aumentar as vendas. O tempo em que os empresários do comércio físico encaravam o digital como uma simples concorrência ficou para trás no país inteiro. Durante muito tempo, o comércio digital foi visto como um concorrente direto das lojas físicas. Mas, na prática, muitos empresários descobriram justamente o contrário. A internet e as novas tecnologias podem ser grandes aliadas para aumentar as vendas e atrair clientes para dentro das lojas. Em Dourados, um grupo de comerciantes decidiu unir forças para aproveitar o Dia dos Namorados. A campanha funciona de forma simples. Para participar do sorteio, basta seguir os perfis de cada empresa e marcar o namorado ou a namorada na publicação oficial.
Foi muito rápido, a gente conversou com eles, eles aceitaram, toparam na hora assim, a ideia, achou muito bacana e está tendo um resultado além do esperado. A gente está com um resultado muito legal, muito satisfatório mesmo. Além de fomentar o comércio, a intenção é fortalecer as redes sociais, atraindo público diferente para cada perfil. Mas antes mesmo de se unirem para a data, cada um dos comerciantes já utilizava as redes sociais como ferramenta de trabalho. Hoje a gente tem um pouco mais de 12 mil seguidores e eu acho muito importante estar com essa janela aberta e estar sempre postando e sempre buscando e tal, porque é dali que vem os clientes. Com a Priscila, o caminho foi inverso. Ela iniciou o empreendimento de forma 100% online e, com a demanda crescendo, também passou ao atendimento físico, unindo os dois públicos. Tem 3 meses que eu estou com a loja física, então eu já fazia essa movimentação no online, através do site, através do catálogo online e tem um grande diferencial o online e o físico. A estratégia vai além das curtidas. O alcance nas redes sociais aumenta, novos consumidores conhecem as lojas e o movimento no comércio físico também cresce. É a tecnologia sendo usada como ponte entre o ambiente digital e a experiência presencial. Essa conexão entre o digital e o ambiente físico tem se tornado cada vez mais forte. Hoje o consumidor descobre uma loja na internet, pesquisa nas redes sociais preços e a opinião de quem já comprou e só depois vão até o empreendimento para finalizar a compra. Ou seja, estar no ambiente digital deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade para quem quer crescer. Para o comerciante é sempre importante lembrar, a internet é uma extensão do relacionamento, né? Da possibilidade, da oportunidade, e ela não vem para competir, ela vem para oportunizar. E o que serve para o offline serve para as mídias sociais. E se a internet tem sido ferramenta fundamental para o comércio, o uso da tecnologia também tem se tornado alternativa de negócio ou de complemento de renda, como os produtos fruto da impressão 3D. Eu acho muito importante essa tecnologia nova, que por mais que já tenha algum tempo, ela é recente. Hoje eu trabalho numa empresa e ela complementa a minha renda na parte do segundo turno, né? E entre as tecnologias, as ferramentas de inteligência artificial também começam a ganhar espaço no comércio local. Sistemas conseguem analisar o comportamento dos consumidores, indicar produtos, automatizar atendimento e até ajudar na criação de campanhas promocionais mais eficientes. Sabe aquela fala de mãe, né? O que serve para todo mundo às vezes não vai servir para você. Então pense a IA sempre como ferramenta. Ela pode ser usada, deve ser usada e é um recurso, assim como as mídias sociais. Os números ajudam a explicar essa transformação. Em 2025, as vendas online cresceram 21% no Brasil e movimentaram mais de 235 bilhões de reais, com mais de 94 milhões de consumidores realizando compras online. Mas isso não significa enfraquecimento das lojas físicas. O consumidor moderno busca integração entre os dois ambientes. Hoje, muita gente conhece produtos pelas redes sociais, conversa pelo WhatsApp e vai até a loja para experimentar, retirar ou finalizar a compra. Enquanto o comércio físico segue sendo responsável pela maior parte das vendas no país, empresários que conseguem unir atendimento presencial, redes sociais e tecnologia saem na frente em um mercado cada vez mais competitivo. E a seguir, polícia do Rio de Janeiro faz mega operação no Complexo da Maré para desmantelar esquema de facção criminosa. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autoriza novos ataques ao Irã em retaliação à queda de um helicóptero americano. Hoje foi dia de mega operação no Rio de Janeiro. O Complexo da Maré, na zona norte da cidade, ficou em clima de tumulto, com quase tudo fechado e policiais civis e militares atrás de criminosos especializados, entre outras coisas, em lavagem de dinheiro.
A operação policial realizada nesta quarta-feira no Complexo da Maré, zona norte do Rio, provocou impactos em diversos serviços e alterou a rotina de moradores da região. A ação reuniu agentes das polícias civil e militar para cumprir 56 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão contra integrantes da facção Terceiro Comando Puro. O clima de tensão foi registrado em diferentes pontos da comunidade. Na estação Fiocruz do BRT, passageiros que aguardavam os ônibus precisaram se jogar no chão para se proteger durante o intenso tiroteio. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram momentos de correria e a troca de disparos entre policiais e criminosos. Os reflexos da operação também atingiram a educação. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 42 escolas da região permaneceram fechadas. A Fundação Oswaldo Cruz também suspendeu as atividades presenciais no Campus Maré e informou que os trabalhos estão sendo realizados de forma remota. Na área da saúde, 3 unidades de atenção primária que atendem moradores do Complexo da Maré tiveram o funcionamento suspenso no início do dia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a reabertura depende das condições de segurança e segue sendo avaliada pelas equipes responsáveis. Por fim, os moradores relatam medo e incerteza diante da frequência dos confrontos armados na região, enquanto as autoridades buscam avançar nas investigações e no cumprimento dos mandados judiciais. A Polícia Militar do Estado de São Paulo aposentou hoje o Tenente-Coronel Geraldo Leite Rosa Neto, que está preso há 3 meses sob acusação de matar a esposa, a policial militar Gisele Alves Santana. Ele deverá ser julgado por um júri popular, mas a data ainda não foi marcada. Com a medida publicada hoje, o tenente-coronel voltará a receber o salário integral que estava suspenso. O Ministério Público do Estado pediu que a polícia esclareça melhor a decisão, que vai permitir que ele volte a ter direito aos vencimentos, que variam até R$ 22 mil por mês. As Forças Armadas dos Estados Unidos voltaram a bombardear a região do Estreito de Hormuz pelo 2º dia consecutivo. Pouco antes, o presidente Donald Trump disse que é um erro do governo iraniano ainda não ter assinado um acordo de paz definitivo. Pelo 2º dia consecutivo, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram mais uma nova onda de ataques na região do Estreito de Hormuz. Depois de responsabilizar o Irã pela derrubada do helicóptero Apache, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas primeiras horas do dia, alertou através de suas redes sociais que suas forças armadas atacariam Teherã com ainda mais força. Inclusive, o republicano escreveu que o exército iraniano está uma completa bagunça, vivendo apenas de ameaças sem nunca reagir a nada e que o país está morto. O republicano ainda lamentou que Teherã tenha demorado demais para aceitar um acordo que, segundo as palavras dele, seria ótimo para o país persa. Apesar das negociações ainda estarem em andamento, mesmo com toda a escalada militar, Donald Trump afirmou que as autoridades iranianas erraram ao não aceitarem as condições apresentadas para o acordo de paz. As declarações foram feitas em meio a uma das maiores escaladas de violência desde o cessar-fogo firmado entre os países. Washington justificou que as operações militares são uma resposta às ações iranianas, como o abate do helicóptero americano, e também contra equipamentos e bases norte-americanas no Golfo Pérsico. Por outro lado, Teherã acusa os Estados Unidos de violar entendimentos firmados durante as rodadas de negociações, além de tentar impor condições unilaterais para um acordo de paz. Em resposta aos ataques americanos, a Guarda Revolucionária do Irã atacou uma base militar americana na Jordânia, além de outros 21 alvos espalhados pelo Golfo Pérsico. Em meio à troca de ameaças e bombardeios, uma nova pressão internacional surgiu sobre o regime islâmico iraniano. A Agência Internacional de Energia Atômica, órgão vinculado à ONU, aprovou uma resolução exigindo maior cooperação de Teherã com as inspeções de seu programa nuclear. A decisão aumenta o isolamento diplomático do Irã em um momento delicado das negociações. O governo iraniano reagiu à resolução e voltou a defender que seu programa nuclear tem finalidades pacíficas, enquanto acusa potências ocidentais de utilizarem o tema como um instrumento de pressão política.
Com as negociações paralisadas, novos ataques em curso e o aumento da pressão internacional sobre Teherã, cresce a preocupação de que o conflito entre Estados Unidos e Irã entre em uma fase ainda mais perigosa nas próximas semanas. Uma brasileira foi internada em São Paulo com suspeita de ebola após chegar de uma viagem ao Congo, local onde hoje é o epicentro da doença. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo está investigando um novo caso de suspeita do vírus ebola. A paciente é uma brasileira de 31 anos que esteve a trabalho na província de Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo. Ela desembarcou no Brasil no último dia 6 e logo passou a apresentar sintomas como febre e diarreia no dia 9 de junho. A mulher foi inicialmente atendida em um hospital particular da capital, mas logo foi transferida para o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que é referência nacional para casos suspeitos ou confirmados da doença. Até o momento, ela permanece em leito de isolamento, em quadro estável, seguindo os protocolos de biossegurança. A secretaria informou que a investigação foi aberta porque a paciente se enquadra nos critérios para caso suspeito, considerando o histórico da viagem a uma região que é foco na transmissão da doença. Mas o teste rápido para a malária teve resultado negativo. Por enquanto, ainda não há confirmação laboratorial de ebola. Uma pesquisa está usando cães para farejar e confirmar ou não a presença de câncer nas pessoas. Isso pode reduzir metade do trabalho feito para ter o diagnóstico. Uma pesquisa inédita feita no Brasil pela Universidade Federal do Espírito Santo está desenvolvendo um estudo inovador para treinar cães farejadores na identificação precoce de doenças como câncer, tuberculose e esquistossomose. A proposta é usar o olfato altamente sensível dos cães para reconhecer padrões químicos associados a doenças e assim ajudar no rastreamento ainda nos estágios iniciais, o que pode migrar o tempo e reduzir a quantidade gasta em diversos exames, que normalmente são feitos para a confirmação da doença. Em determinado momento, a gente prestou atenção na experiência que já é conhecida em outros lugares do mundo de utilizar o olfato de animais, especialmente dos cães. Então não são só os cães, mas os cães são muito especiais para a gente fazer esse tipo de trabalho. A pesquisa também utiliza uma tecnologia capaz de identificar alterações moleculares em materiais biológicos, o que amplia as possibilidades de diagnóstico. A iniciativa também reúne pesquisadores das instituições brasileiras e parceiros internacionais, fortalecendo a ciência e o potencial de impacto na saúde pública. Os cães serão treinados no Centro de Ciências da Saúde, em Vitória, e podem participar do estudo por meio de inscrições voluntárias feitas pelos tutores. O treinamento será feito por meio de reforço positivo constante aos animais, que serão recompensados com a comida ou petisco que gostam ao concluir corretamente cada etapa. Depois de 7 anos sem registros, pinguins cobertos por óleo voltaram a aparecer no litoral do Rio Grande do Sul. Mas agora eles estão limpos. 18 aves foram resgatadas nos últimos dias e estão em tratamento em um centro de recuperação especializado em animais marinhos em Rio Grande, no sul gaúcho. Cobertos por óleo, os pinguins chegaram ao Centro de Recuperação de Animais Marinhos, o CRAM, em Rio Grande, no sul do estado, na última semana. Segundo a coordenadora do local, além da contaminação, eles apresentam um quadro clínico preocupante. Os animais eles estão magros, desidratados, anêmicos, cansados. Antes da retirada do óleo das penas, os pinguins precisam receber cuidados para melhorar o estado de saúde. Só depois começa a despetrolização, o processo de limpeza das aves contaminadas por óleo. A etapa inclui limpeza e secagem das penas e leva, em média, 45 minutos por animal. Depois de 7 anos sem registros de casos semelhantes, o reaparecimento de pinguins cobertos por óleo no litoral gaúcho preocupa pesquisadores. É que a presença dos animais nessas condições indica contaminação no mar. E os especialistas ainda não sabem a origem nem a localização da substância.
Sabemos que o óleo ele gera uma série de impactos para a biota marinha, né? Embora a gente não saiba a origem dessa mancha de óleo e nem aonde ela está localizada, mas isso coloca em risco toda a fauna marinha e costeira que utiliza dessas águas para seu ciclo migratório, seu ciclo de vida natural. E então essa é a preocupação que gera. Amostras da substância foram coletadas e serão analisadas. A equipe mantém o monitoramento do litoral gaúcho e não descarta o resgate de novos animais nas próximas semanas. Já para os pinguins que estão em tratamento, a previsão é de que eles permaneçam no CRAM até julho. Nós ainda não estamos com essa perspectiva da liberação em curto prazo, né? Mas é um processo que costuma demorar de 30 a 45 dias até eles terem condições de estarem aptos à soltura. E a seguir, Copa do Mundo, que vai começar amanhã, deverá injetar 200 bilhões de reais na economia global. E o árbitro somali, que foi expulso dos Estados Unidos por suspeita de terrorismo, é recebido como herói na volta ao seu país. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo fez uma pesquisa e mostrou que Copa do Mundo deverá gerar um impacto positivo de mais de 4 bilhões de reais no faturamento do comércio varejista brasileiro. Os Jogos do Mundial aumentam a demanda por alimentos e bebidas para as confraternizações, o que amplia a economia. Muito antes de a bola rolar na Copa do Mundo, empresas, consumidores e investidores já se preparam para um movimento que promete gerar bilhões de reais em negócios e impulsionar diversos setores da economia. Quando a seleção brasileira entrar em campo, o efeito costuma ir muito além dos estádios. As empresas passam a investir mais em campanhas, consumidores aumentam os gastos e o comércio aproveita o clima de mobilização em torno das partidas. Estimativas apontam que a Copa pode movimentar mais de 40 bilhões de reais no comércio. O valor reforça a importância econômica de um evento que, mesmo sendo realizado fora do país, consegue influenciar diretamente o comportamento de consumo dos brasileiros. Além disso, existe um setor que deve chamar especialmente a atenção nesta edição do Mundial, que é o mercado de apostas esportivas. Com a popularização das plataformas de bets nos últimos anos, a Copa de 2026 tem potencial para se tornar um dos maiores eventos da história do setor no país. A explicação é simples. A Copa reúne um grande volume de jogos, mobiliza torcedores durante várias semanas e desperta o interesse até de quem normalmente não acompanha futebol com frequência. Isso amplia o público e aumenta o fluxo de recursos nas plataformas de apostas. Mas os efeitos econômicos não param por aí. O turismo também deve ser beneficiado. As agências de viagem, companhias aéreas, hotéis e empresas ligadas ao transporte esperam uma procura maior por pacotes e serviços relacionados à competição, especialmente entre os torcedores interessados em acompanhar os jogos nos Estados Unidos, México e Canadá. O mais interessante é que esse movimento acontece antes mesmo da bola rolar. A simples expectativa em torno do Mundial já é capaz de influenciar decisões de consumo, planejamento de viagens e estratégias empresariais. No fim das contas, a Copa do Mundo deixa de ser apenas questão esportiva e cada vez mais se consolida como um fenômeno econômico, com capacidade de movimentar bilhões de reais, criar oportunidades de negócio e alterar o comportamento de milhões de consumidores ao redor do mundo. Torcedores de futebol na cidade indiana de Calcutá transformam seu bairro em um espetáculo temático da Copa do Mundo. As ruas foram decoradas com enormes bandeiras, murais e imagens de estrelas do futebol. O clima de Copa do Mundo tomou as ruas da Índia. Mesmo com a seleção nacional de fora da edição deste ano, os moradores da cidade indiana de Calcutá não vão deixar de acompanhar o Mundial de 2026.
Os torcedores transformaram o bairro em um espetáculo repleto de referências à Copa do Mundo. Neste espaço, vamos nos reunir para celebrar mais uma vez esse esporte maravilhoso, esta maravilhosa Copa do Mundo. Atrás de mim, como você pode ver, há recorte dos nossos jogadores favoritos da seleção argentina. Em cima disso, vai haver uma enorme tela onde vamos transmitir as partidas da Copa do Mundo. As ruas foram decoradas com enormes bandeiras, murais e imagens de craques. Às vésperas da abertura da Copa do Mundo, a empolgação só aumenta para assistir à maior competição do futebol do planeta e os jogos de alguns ídolos históricos. Sem a Índia no torneio, os moradores de Calcutá estão mais ansiosos para acompanhar as partidas da Argentina, do Brasil e de Portugal. Tivemos a ideia na última Copa do Mundo de decorar a área desse jeito, e isso acabou virando uma grande atração. Então, neste ano, estamos tentando criar algo novo. Na última Copa, tínhamos 3 lendas, Messi, Ronaldo e Neymar. E esta é a última Copa do Mundo para os 3. Por isso, queríamos fazer algo especial. Você pode ver aqui as bandeiras de todas as nações participantes e também fizemos um mural de grafite do Ronaldo. O Mundial começa no dia 11 de junho e será sediado nos Estados Unidos, Canadá e México. Pois é, a Copa do Mundo começa amanhã, mas antes da festa do futebol, muita gente ganhou dinheiro falsificando camisas. Não foram poucas, como provaram as autoridades policiais da Inglaterra. Autoridades do Reino Unido intensificaram o combate ao comércio de camisas falsificadas de seleções nacionais. Desde janeiro, mais de 1.000 uniformes irregulares foram apreendidos pelas forças de segurança britânicas. E a expectativa é que milhares de outras peças sejam retiradas de circulação nas próximas semanas. As operações identificaram camisas falsificadas de diversas seleções, entre elas Inglaterra, Escócia, Alemanha, Espanha e Bélgica. As apreensões foram realizadas em aeroportos, centros de distribuição e pontos de entrada de mercadorias no país. Segundo as autoridades, o comércio desses produtos vai além da violação de marca e direitos autorais. Investigadores afirmam que a venda está ligada a organizações criminosas envolvidas em tráfico de drogas, exploração de mão de obra e outros crimes. O problema também tem chamado a atenção no Brasil. Segundo a Receita Federal, quase 1 milhão de camisas falsas de clubes e seleções foram apreendidas nos últimos 3 meses. As ações de fiscalização foram reforçadas com a proximidade da Copa do Mundo e identificaram mercadorias irregulares em depósitos, transportadoras e pontos de venda. Além dos prejuízos às marcas e do possível financiamento ao crime organizado, autoridades alertam para os riscos ao consumidor. Algumas das peças apreendidas no Reino Unido continham substâncias químicas proibidas pela legislação local. Especialistas recomendam que as compras sejam feitas em canais oficiais e que os consumidores desconfiem de ofertas com preços muito abaixo dos valores praticados no mercado. Mas nem todo mundo falsifica objetos para ganhar dinheiro com a Copa. Um dos exemplos está na China, onde estão sendo confeccionados bonecos de pelúcia de Lionel Messi, um dos maiores ídolos que estará em campo e ajudou o seu país a ser o atual campeão mundial. Ele recebe todo o carinho das artesãs. O que GOAT em inglês tem a ver com futebol e Lionel Messi? A princípio nada, mas a palavra que significa cabra é também uma sigla, que quer dizer Greatest of All Time, ou maior de todos os tempos. A partir daí, a frase faz sentido para os torcedores, e centenas de pelúcias de cabrinhas vestidas do craque são embaladas em enormes mesas em uma fábrica no leste da China. Hoje em dia, as pessoas se importam muito com o valor emocional. Quando compro algo, tem que ser algo pelo qual eu seja genuinamente apaixonado. Também precisa ter um certo valor social. Eu devo até me sentir motivado a postar sobre ele nas redes sociais depois de comprá-lo, só para que todos saibam que eu tenho. Embora o gigante asiático não participe da Copa do Mundo, fabricantes e varejistas trabalham a todo vapor na província de Zhejiang para abastecer milhões de torcedores dispostos a gastar dinheiro com camisas, chaveiros e brinquedos inspirados nas estrelas do principal torneio de futebol do mundo. É uma pena que a seleção chinesa tenha ficado de fora da Copa do Mundo novamente. Acredito que com o crescimento do nosso futebol juvenil, o foco nacional no esporte e a popularização do futebol de base, a China, mais cedo ou mais tarde, retornará ao palco da Copa do Mundo.
As miniaturas de pelúcia do astro argentino, pequenas o suficiente para caber na palma da mão, são um sucesso de vendas para a empresa de licenciamento All Star Partner e custam pouco mais de $11, cerca de R$55. O Mundial vai ser disputado a milhares de quilômetros da China, nos Estados Unidos, Canadá e México, países sede da Copa do Mundo entre 11 de junho e 19 de julho. Os chineses são muito apaixonados por futebol. Conheço fãs que apoiam o Messi há 16 anos. A demanda por produtos é enorme. O catálogo das fábricas também inclui outros favoritos, como Cristiano Ronaldo, galos de espuma vestindo a camisa da seleção francesa e ursinhos de pelúcia com o uniforme da seleção espanhola. As pelúcias competem no mercado com os populares Labubu, da fabricante chinesa de brinquedos Pop Mart. E o árbitro somali expulso dos Estados Unidos sob suspeita de ligação com terroristas voltou ao seu país. Foi recebido como herói e já avisou que vai trabalhar bastante para ser incluído em outras Copas. O árbitro somali Omar Artan, que teve a entrada nos Estados Unidos negada para a Copa do Mundo, foi recebido como herói ao retornar ao país. Eleito árbitro do ano pela Confederação Africana de Futebol em 2025, Artan estava prestes a se tornar o primeiro somali a atuar em uma Copa do Mundo. Ao chegar a Mogadíscio, ele prometeu estar presente na próxima edição do torneio em 2030. Devemos lutar pelo nosso país e defendê-lo. Nunca devemos desanimar. Os jovens não devem perder a esperança. Continuo empenhado em seguir minha trajetória, apesar dessas dificuldades. Em entrevista ao The New York Times, o árbitro de 34 anos disse ter sido interrogado por 11 horas antes de ser levado a uma cela de detenção, onde permaneceu por mais algumas horas antes de ser embarcado em um voo de volta a Istambul, sem que os agentes lhe informassem os motivos da negativa de sua entrada nos Estados Unidos. Mais tarde, um porta-voz do Departamento de Estado disse à AFP que Artan é suspeito de ter vínculos com supostos membros de organizações terroristas, o que torna o viajante inelegível para admissão no país. A Somália é um dos vários países cujos cidadãos são afetados pela proibição de viagens aos Estados Unidos imposta pelo governo de Donald Trump. O mundo precisa das habilidades de Omar Artan. Suas capacidades extraordinárias não devem ser sufocadas pela recusa de entrada por parte de um país. Esta não é a última Copa do Mundo. Esperamos que ele se torne o melhor árbitro do mundo, visto que atualmente ele é o melhor juiz da África. Em meio à repercussão internacional gerada por esse caso, a FIFA declarou que não poderia intervir nos procedimentos de imigração dos países sede. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.